Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. Por que a Apple suspendeu as vendas dos valiosos smartwatches, os relógios inteligentes da marca? O Google amplia um projeto para usar inteligência artificial em semáforos para diminuir a parada nos cruzamentos. Conheça os detalhes do complexo bilionário que Mark Zuckerberg vai construir no Havaí com um bunker ultra secreto. Um grupo hoteleiro pernambucano vai investir mais de R$1,5 bilhão em novos resorts no Brasil. E saiba quem foi o CFO de destaque de 2023 no Brasil. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E olha, a pergunta que rondou o setor de tecnologia na última semana: por que a Apple suspendeu as vendas dos relógios inteligentes nos Estados Unidos? A empresa mais valiosa do mundo vai parar de vender as versões mais recentes dos seus smartwatches no país por conta de uma disputa de patentes, tirando os aparelhos do mercado, e isso num dos períodos de maior venda da companhia, que é o fim do ano. A proibição no país ocorre por conta de um aplicativo que envolve um sensor que mede oxigênio no sangue de uma pessoa, presente em alguns dos modelos. A Comissão de Comércio Internacional anunciou em outubro que a Apple violou as patentes da empresa de tecnologia médica Masimo e, por isso, teria que cessar as vendas dos produtos. A agência deu 60 dias para uma decisão final e a companhia decidiu se antecipar a uma possível decisão negativa. Essa empresa, a Masimo, alegou em 2021 que a Apple violou as patentes relacionadas ao medidor de oxigênio no sangue. A companhia inclui o sensor nos modelos do Watch fabricados desde 2020. As vendas serão interrompidas nas lojas físicas a partir da véspera de Natal e também na loja online da empresa. Só para ter ideia, no último trimestre, as vendas desses relógios inteligentes somaram 19 bilhões e 600 milhões de dólares em receitas para a companhia americana, ou seja, a retirada de circulação das vendas vai afetar, sim, os próximos resultados da empresa mais valiosa do mundo. E saindo da empresa mais valiosa do mundo, vamos para uma outra que é muito valiosa também, que é o Google. Está com um projeto aí fascinante. A empresa vai ampliar um projeto que usa a inteligência artificial nos semáforos. Como é que funciona isso? O sistema, chamado de Projeto Greenlight, monitora cruzamentos ao redor do planeta para abastecer entidades de trânsito, especialmente, claro, os engenheiros aí de trânsito, com dados para melhorar os sistemas e reduzir o tempo de espera em semáforos. As recomendações para melhorar o fluxo de tráfego são feitas aí com base em sugestões feitas, claro, pela inteligência artificial, né? Essas duas palavras mais faladas deste ano de 2023. O Greenlight, que vocês estão acompanhando, começou a ser implantado há 3 anos. Chegou a 70 cruzamentos em 12 cidades de 4 continentes, incluindo aqui no Brasil. Levantamentos iniciais da empresa indicam que nos locais onde a iniciativa foi ativada, há um potencial de reduzir as paradas dos veículos em 30% e também as emissões de CO2 nos cruzamentos em mais de 10%. Como consequência, o Google calcula que esse projeto pode trazer uma economia de combustível e também a redução das emissões de CO2 em até 30 milhões de viagens de carros por mês. Só para ter noção, para você ter noção, a emissão de gás carbônico, o CO2, é 29 vezes maior quando o veículo está parado no cruzamento, se a gente comparar com um veículo com fluxo contínuo, o veículo andando ali. No Brasil, o Google fez uma parceria com a empresa municipal de Campinas para implantar em 2024 o Greenlight em Campinas. Agora, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade com o Greenlight na América Latina em 2021. O
projeto está ativo em 6 cruzamentos considerados importantes. É o caso, por exemplo, das avenidas Atlântica e Prado Júnior, em Copacabana. E o objetivo aí, vamos ver esse objetivo, que realmente é um projeto muito interessante de reduzir o tempo nos cruzamentos. Saindo aí de Google, teve outra pergunta que está rondando aí nessa semana. O que Mark Zuckerberg, afinal, está aprontando? E não tem nada a ver com uma nova rede social, não tem nada a ver com o metaverso. O dono da Meta, que criou o Facebook e comprou o Instagram para ele, né? É dono também do WhatsApp. Ele está levantando um verdadeiro complexo residencial bilionário no Havaí. O empresário está construindo um imóvel que pode chegar, presta atenção nesse valor, pode chegar a custar 1 bilhão e 300 milhões de reais. Por quê tão caro, né? Porque ele junta 12 prédios e 2 mansões com vários elevadores, escritórios, tem sala de conferência e uma cozinha de tamanho industrial. Em uma área arborizada, ele está planejando também uma teia de 11 casas na árvore em forma de disco. Elas vão ser interligadas aí por pontes de corda, permitindo que os visitantes passem aí de um prédio para o outro. É uma coisa muito inusitada, realmente. E essas informações surgiram pela revista americana Wired. E ela diz que um dos prédios vai ser equipado com academia, piscinas, vai ter sauna, banheira de hidromassagem, quadra de tênis. E a propriedade tem outras casas de hóspedes e o dono já organizou, inclusive, 2 eventos corporativos nesse complexo. Agora, o valor é astronômico, né? A gente está falando de um complexo bilionário, isso é verdade. Mas o que tem intrigado muita gente é o que tem sido construído no subsolo do local. É um bunker de mais de 2.000 metros quadrados. Esse bunker vai ser muito tecnológico e são tecnologias de segurança e sobrevivência com portas enormes de aço e concreto e o mais extravagante, talvez o mais extravagante até agora, ele é autossuficiente em produção de água e alimentos, ou seja, tem um tanque de água próprio e produção local de alimentos. Um verdadeiro aí complexo sustentável em recursos naturais. As mais variadas teorias da conspiração começam a ser levantadas. Essa é só uma extravagância de um dos homens mais ricos do mundo, que teve, aliás, um ótimo ano financeiro com as suas redes sociais, ou ele planeja se esconder do mundo em breve e viver no seu bunker aí autossustentável. Até agora o que a gente sabe é que Mark Zuckerberg tem sido responsável aí por construir um dos imóveis mais valiosos do planeta. Agora vamos vir para o Brasil, vamos sair dessas gigantes valiosas, vamos vir para o Brasil. O grupo pernambucano hoteleiro Amarante, que ele é conhecido aí pelos resorts de luxo no Brasil, traçou um plano de expansão bastante arrojado, na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso inclui a construção de um resort de luxo em Porto das Pedras, conhecido também como Patacho, em Alagoas, e um novo hotel de grande porte em uma praia entre Pernambuco e Alagoas. Com 3 resorts em operação em Alagoas, nas cidades de Maragogi, Japaratinga e na capital Maceió, o grupo Amarante dobrou de tamanho nos últimos 5 anos e espera obter um lucro aí de 145 milhões de reais este ano, uma alta de 28% em relação ao ano passado. A receita deve ultrapassar 450 milhões de reais, um aumento de 17%. E quem foi o CFO do ano de 2023? Olha, uma premiação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, IBEF-SP, escolheu Alexandre Malfitani, CFO da Azul Linhas Aéreas, como o comandante das finanças de maior destaque este ano e o Instituto reconheceu que o executivo coordenou ações para contornar a crise provocada pela pandemia. Por isso, nós vamos receber agora em nosso programa o Alex Malfitani da Azul e também a Magali Leite, que é presidente do IBEF.
Primeiro, prazer recebê-los aqui no Business. Eu vou começar, daqui a pouco eu vou falar com o ganhador, com o Alex. Eu vou começar com a Magali. Magali, você que comanda aí CFO, já passou por esse cargo algumas vezes, né? Está em conselhos e preside o Instituto. Como é que os CFOs têm sido tão estratégicos para as empresas atravessarem, vamos chamar de tempos difíceis aí em suas áreas? Seja bem-vinda. Bruno, primeiramente você, telespectadores, muito obrigada pela oportunidade. A gente costuma falar que um dos principais papéis do gestor de finanças no Brasil é fazer gestão de crise. A gente não tem monotonia, né? Então, é um equilibrista de verdade, o CFO, e é por isso que o nosso prêmio se chama assim. O CFO, ele tem como principal papel fazer a ponte entre a estratégia e o tático de uma empresa. Então, ele constrói o futuro, ele tenta construir uma solidez e uma sustentação do negócio aí no longo prazo, e ele, em último caso, é o gestor da estrutura de capital da empresa e tenta fazer isso da melhor maneira possível, dado que o nosso ambiente de negócio é bastante desafiador. Agora, deixa eu falar com o Alex. Alex, o próprio Instituto falou sobre as ações que você, como comandante financeiro de uma companhia aérea tão relevante no setor, fez nos últimos tempos. Agora, eu quero que você fale ao nosso espectador quais foram essas ações aí que você geriu nesses últimos tempos, analisando, evidentemente, você está há mais de uma década na empresa. Mas desde 2020, desde março de 2020, o setor aéreo passou por um furacão, né? Eu lembro de abril de 2020 de ver aquelas notícias com os aeroportos, com as aeronaves todas no pátio, sem poder voar. Evidentemente, a gente está falando daquele auge da pandemia com o mundo trancafiado. Quais foram as ações que você, como comandante financeiro, fez na Azul? Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. É difícil de falar sobre mim, né? Eu fiquei muito grato, muito honrado com o prêmio, mas tem algumas atitudes e algumas atividades que a gente fez durante o ano aqui na Azul, das quais a gente tem bastante orgulho. Né? Como você falou, a gente vem lidando com a pandemia, não é de hoje, né? Ela começou lá em 2020 e a gente fez uma série de iniciativas aí para lidar com isso, né? E o setor aéreo no Brasil, em particular, não teve o apoio de aporte de capital que outros países deram para o setor aéreo, para os seus setores aéreos, né? Então a gente teve que sair da crise com as próprias pernas, com os próprios esforços. E esse ano, em particular, eu acho que a gente concluiu um esforço de reestruturação que permitiu que a gente reequilibrasse o balanço, reequilibrasse as contas, voltasse a gerar caixa, e a maneira com que a gente fez isso, que aí sim acho que é o maior ponto de orgulho, é que a gente não fez isso em detrimento de nenhum dos nossos credores, de nenhum dos nossos parceiros comerciais, né? Houve outras empresas no mundo que também não tiveram aporte de capital do governo, mas a maneira com que elas saíram da crise foi ou através de uma recuperação judicial, ou através de uma reestruturação de dívida forçada, onde o credor recebeu menos do que ele era devido, né? E a gente conseguiu, e isso, né, ninguém faz nada sozinho, mas em particular nessa reestruturação, a gente teve o apoio não só de todo mundo aqui da Azul, mas também os nossos parceiros comerciais, os nossos credores que acreditaram no negócio, acreditaram no nosso futuro e falaram: eu estou de acordo em trocar parte dessa dívida que foi adquirida e causada pela pandemia por participação acionária na Azul e por um prazo de pagamento muito mais longo. Então isso deu um fôlego para nós, agora estarmos numa situação bem mais tranquila de caixa e balanço reestruturado. Então acho que foi mais essa coordenação, né, de todas essas partes interessadas, trazer todo mundo para a mesa e fazer todo mundo enxergar que todo mundo tinha mais a ganhar apoiando esse plano. Deixa eu voltar a falar com a Magali. Magali, você na primeira resposta, você falou que um CFO, uma das funções aí, é gerir crises.
Agora eu pergunto para você, como uma pessoa deve se comportar, um profissional, não precisa nem falar só também do setor financeiro, mas como ele deve se comportar num momento de crise? A gente está falando de companhias, principalmente listadas no Brasil, onde é muito importante você fazer acompanhamento de todos os riscos que circundam os negócios através de matriz de risco. Isso é uma forma de acompanhar. Mas a gente está falando também no ambiente de negócios, onde a gente recebe ameaças ou inputs de cenário externo, cenário interno, de política, de assuntos que não são necessariamente a responsabilidade primária do executivo, mas isso de alguma forma, principalmente quando você depende de capital de terceiro, influencia muito no processo de gestão do negócio. Então, o executivo de finanças, ele tem que estar extremamente atualizado e muito antenado com o que acontece em termos de ecossistema e que afeta a gestão dos negócios, coisas como reforma tributária, custo Brasil, todo o avanço de tecnologias e digitalização, de como a concorrência está se comportando. Então, ele não pode ser um profissional só voltado efetivamente para a gestão financeira do negócio. Ele precisa ter uma amplitude muito grande de entendimento do cenário para poder fazer uma boa gestão. Não preciso nem perguntar para vocês se vocês dois gostam de matemática, né? Vocês sempre gostaram de matemática, estatística, lógica? Magali e Alex. Olha, eu antes de trabalhar com finanças e estudar economia, eu fiz letras, porque eu sou apaixonada por literatura. Mas definitivamente o mundo das finanças, HP, não sai da minha bolsa, é mais importante do que muitos outros itens. Então, sinceramente, a nossa vida é fazer conta, não tem como fugir disso. A sua deve ser isso, né, Alex? Eu já fiz engenharia também, já indo para esse lado mais analítico, mais quantitativo, mas eu gosto de matemática, gosto de fazer conta de cabeça ainda, gosto de quebra-cabeças matemáticos e tal. Então, acho que facilita, né? Realmente você tem que lidar com o número o tempo todo, mas como a Magali falou, eu acho que uma coisa bacana hoje do executivo de finanças é que ele é um parceiro de negócios do CEO, né? E a gente traz realmente um kit de ferramentas, uma linguagem um pouco mais numérica e analítica e financeira, mas no fundo a gente está ali como um parceiro para tentar ajudar o CEO a entregar os objetivos de negócio, né? E do mesmo jeito que tem uma colega que cuida de clientes, uma outra colega que cuida de operações, né? E todos nós juntos, né? Cada um com a sua especialidade, o seu prisma, né? Mas todo mundo tentando atingir esse mesmo objetivo. Ô Alex, você está falando de CEO, eu tive o prazer de receber no Show Business, aqui da Jovem Pan News, o CEO da Azul, que foi o John Hodgerson. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu gostaria de fazer para você também. Afinal, essas passagens aéreas no Brasil, quando vai cair? Ou vai cair? A gente gostaria muito que caísse, pode não parecer, né? Pode parecer que para nós quanto mais alto melhor, mas uma das coisas que a gente lamenta no Brasil é que o brasileiro voa pouco. São mais ou menos 100 milhões de embarques por ano, mas, por exemplo, um voo de ida e volta já conta como 2, né? E se alguém faz um voo ida e volta com conexão, já são 4. Então, quando a gente vai pensar em CPFs, quando a gente vai pensar em indivíduos, a gente estima que quem voa no Brasil são só 15 milhões de CPFs, né? Num país de 220 milhões, isso é uma coisa que a gente lamenta, que é uma coisa triste, a gente adoraria ver uma penetração maior do transporte aéreo no Brasil. E para isso a gente acredita que a melhor ferramenta, o que vai mais estimular o uso do transporte aéreo é o preço da tarifa. Agora, a gente tem que ter um negócio sustentável, né? Ele precisa pelo menos pagar as contas, e hoje mesmo com as tarifas no nível que elas estão, ainda nenhuma das empresas aéreas no Brasil consegue gerar caixa, consegue pagar todos os seus custos operacionais, mais o custo das aeronaves e mais o custo de capital do setor, né? Isso muito por causa do dólar e do petróleo. É isso que eu ia perguntar. Você falou, você respondeu já. Basicamente, o custo principal de um voo, de uma companhia aérea,
é o combustível, né? O querosene da aviação e a taxa o valor da moeda, né? É isso que é o principal. Quer dizer, se o dólar aumentar, vai ter enormes chances de aumentar o preço da passagem também. Exato, a Magali mencionou a matriz de risco. A nossa matriz de risco são quase 2 linhas só, dólar e petróleo. O resto, existem outros riscos naturalmente, mas dólar e petróleo são tão relevantes que, pelo menos em termos financeiros, eles acabam sendo os fatores mais influentes. E na pandemia, o dólar estava mais ou menos a 3,90, né? Hoje ele está aí oscilando ao redor dos 5, né? E o litro do querosene, a gente pagava entre R$1,50 e R$2 por litro de querosene de aviação pré-pandemia. A gente chegou a pagar R$6 por litro de querosene. Hoje a gente está pagando algo como R$4,50, R$5. Então, mesmo ele caiu dos 6, é verdade, mas ele ainda está entre o dobro e o triplo do que era pré-pandemia. Agora, essa última semana foi importante aí para o setor aéreo brasileiro, né? Quais serão... Primeiro que eu gostaria que você explicasse para o nosso espectador o que foi, se a gente pode chamar de uma medida, e qual a consequência dela? É uma iniciativa que a gente está tentando, o diálogo com o governo está sendo construtivo, porque, obviamente, o governo quer tarifas mais baixas, o setor também quer, mas o governo está indo na causa raiz, então o diálogo está passando principalmente pelos motivos que fazem com que as tarifas no Brasil sejam altas, né? Então, estão sendo estudadas maneiras de mitigar esses custos, né? Mas mesmo assim, enquanto isso não acontece, a própria indústria já está buscando maneiras de, através de segmentação tarifária, né? Todo mundo que compra passagem sabe que às vezes a passagem, quando você compra muito em cima da hora, ela pode estar alguns milhares de reais, mas quando você compra com antecedência, ela pode custar R$100, né? Quando você olha o setor aéreo como um todo, mais ou menos 20% das nossas passagens, quer dizer, uma de cada 5, custa menos de R$300. Tá? Então tem muita passagem barata ali, tem muita passagem cara também, e é isso assim que o mercado acaba se equilibrando e maximizando o serviço que a gente consegue prestar para as pessoas que querem viajar. Então o que a gente está buscando, cada companhia individualmente, como que a gente faz para aumentar o número de passagens mais baratas que são disponibilizadas e também um pouco de comunicar isso melhor, até orientar o nosso consumidor a saber como que ele pode aproveitar essas passagens mais baratas. O que acontece muito realmente é que quando a pessoa vai comprar uma passagem de última hora, ela acaba vendo um preço muito caro e acaba imaginando que isso é a norma, que isso é a regra, mas a verdade é que existem passagens baratas também disponíveis para quem consegue se planejar. Magali, muito rapidamente, você comanda um instituto que tem 25% das CFOs, né, já tô adiantando aí, 25% dos associados são mulheres, né, CFOs mulheres. Agora, é muito diferente da realidade do mercado de trabalho, né? Você tem um número para mostrar, um dado para mostrar como é que está a realidade do mercado de trabalho em relação às mulheres no comando dessa área financeira das empresas? Olha, a gente faz um trabalho no IBEF há muitos anos de tentar aumentar e estimular as mulheres a seguirem na carreira de finanças. A nossa amostra ainda é muito pequena quando a gente fala do universo todo do mercado. A participação de CFOs mulheres ainda é muito baixa. Quando a gente olha nas empresas listadas em bolsa, a gente tem 2 ou 3 mulheres só que são presidentes dessas empresas, então o nosso trabalho ele ainda é muito importante e a gente no Instituto está sem dúvida à frente da representação que a gente tem no resto do país em relação a todas as empresas. A gente conversou e eu quero agradecer com a Magali Leite do IBEF e o Alex Malfitani, CFO do ano, CFO da Azul Linhas Aéreas e CFO do ano de 2023. Muito obrigado pela presença aqui no Business. E a canadense Brookfield anunciou um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais na construção de usinas solares de menor porte nos próximos 12 meses no Brasil. Para isso, a companhia adquiriu o controle acionário da IV Energia. A ideia é construir um parque solar gerador com 300 megawatts de capacidade.
Com o negócio, a Brookfield passa a deter 90% da IVE Energia. O restante vai continuar nas mãos dos fundadores da empresa. O que atraiu a companhia canadense foi o portfólio do grupo brasileiro, com mais de 50 usinas solares espalhadas pelo país. Esse é o primeiro investimento da empresa em geração distribuída, que é gerada próxima ao local de consumo no país. A construção de 23 usinas faz parte do primeiro lote de projetos e deve estar em funcionamento até o início de 2024. No Brasil, serão mais de 100 usinas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte. E a WeWork, a maior empresa de compartilhamento de escritórios do mundo, tem uma nova aposta. Ela vai entrar no setor de saúde para crescer. A operação brasileira da Companhia de Escritórios Compartilhados vai colocar em prática a parceria com a Clina.care, uma startup de saúde dedicada ao aluguel de infraestrutura para negócios de saúde. A companhia aposta no aluguel de espaços para profissionais de saúde como médicos, psicólogos, nutricionistas e esteticistas. Para reservar uma hora de trabalho num consultório médico ou em outros espaços de cuidado com a saúde, o interessado deve acessar a plataforma da WeWork. Fundada em São Paulo em 2020, para ser um marketplace aí de consultórios médicos, a Clina.care tem uma infraestrutura própria de espaços de coworking para atender profissionais do setor. Em 3 anos, essa startup chegou a 12 estados. Hoje em dia, os 700 espaços cadastrados na plataforma comportam 12 mil horas de reservas por mês. Na ferramenta da Clina.care é possível alugar uma sala a partir de R$30 por hora. O ticket médio aí, na verdade, é de R$80. Em 2021, a operação da WeWork em países da América Latina se desligou da matriz nos Estados Unidos. Apesar de levar o mesmo nome, os negócios eles não foram impactados pela crise da matriz que, como a gente noticiou aqui, em novembro pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em função de uma dívida aí de superior a 18 bilhões de dólares. E o maior boom da história do mercado de relógios de luxo suíços, de marcas icônicas aí como Rolex, Omega, estaria chegando ao fim. Os fabricantes desses relógios, que chegam a custar uma média de $50 mil, registraram uma diminuição da procura nos últimos meses. Isso no momento em que o mercado começa a desaquecer diante do aumento das taxas de juros no planeta e também um crescimento econômico instável. Consequentemente, os executivos dessas empresas, que ainda colhem os frutos desse recente frenesi, já reconhecem que o mercado está desacelerando e rapidamente. A onda de interesse nas peças ressurgiu há 3 anos durante a pandemia, quando os consumidores de alto poder aquisitivo estavam trancafiados em casa, começaram a comprar os icônicos relógios da Suíça. Com isso, as importações foram impulsionadas e atingiram níveis recordes de quase 25 bilhões de francos, o equivalente aí a 28 bilhões e meio de dólares, isso no ano passado. A crise dos relógios foi revelada em novembro, quando a Cartier divulgou resultados semestrais que mostravam um declínio de 3% nas vendas de relógios, sendo que nas Américas o recuo foi de 17%. E com essa notícia eu me despeço, dou ponto final no Business. O Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia. Sempre reforço, que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Tenham todos um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News.